amigo, amiga, tá na hora, tá? Não tenha dúvida de que está na hora mesmo do nosso papo, o nosso conselho de notáveis, nossos amigos que tanto nos ensinam toda semana aqui no Se Liga. E time, tá aí, para a gente bater um papo dos bons. Manuel Tedin, economista, o consultor Paulo Fraga, o publicitário Elísio Pires e o também publicitário Lula Vieira, e os principais, mais importantes, curiosos, interessantes, relevantes assuntos do dia. E sem perda de tempo, Paulo Fraga, me conta no que você se ligou na semana que passou. Tem umas coisinhas aqui. Uma é essa perseguição do Tribunal de Contas da União, na pessoa do Bruno Dantas, né? E que é amigo do Renan Calheiros, figura ilibada da política brasileira, né? Em relação ao Moro. É um negócio inacreditável. E coisas assim inimagináveis que o Tribunal de Contas da União vai interferir em relações particulares, que não tem nada a ver, contratos privados, que não tem nada a ver com o governo. Enfim. A outra questão para quem gosta sempre de criar polêmica e confusão, essa viagem do nosso presidente à Rússia, que é espetacular isso, entendeu? Para quem não tem o que fazer da vida, foi uma boa escolha, efetivamente, né? E o terceiro ponto é não deixar de registrar a perda imensa que é a ida do Arnaldo Jabor, que foi descansar, né? Que descanse em paz. Fez muito por todos nós, por aqui e muitos outros, né? Grande Jabor. Saiu na internet um artigo que está na internet chamado A Bunda Dura, com fotos, texto, como se eu tivesse escrito. De que a bunda não precisa ser dura, pode ser mole, que mulher com celulite é uma graça, é um amor. Aí, outro dia eu estava tomando um cafezinho, veio uma senhora de idade, bateu no meu ombro e falou para mim, toda sorridente, ô Jabor, eu estou tão feliz que eu tenho bunda mole. Eu falei, mas minha senhora, eu não estou entendendo. Eu tenho bunda mole. Aí que eu entendi que ela estava se sentindo feliz porque eu dizia que bunda mole não tinha problema. Não é uma loucura um troço desse? É um perigo ser escritor e comentarista. Ninguém é insubstituível, mas algumas pessoas são, né? Não tem como esperar o nascimento de outro Jabor. Eu acho difícil, muito difícil. Meu caro Elísio Pires, me conte, se ligou em que na semana que passou? Vamos começar pelo Jabor, né? Só fazer uma informação inicial. Nós fomos companheiros de CPC da Uni. Né? Se é que alguém, nesse momento que está presente aqui, ouviu falar que existiu isso. Chamava-se Centro Popular de Cultura da Uni. Né? E tinha uma equipe... O Cécio Thierry era muito ativo. Sim, não, tinha uma equipe de cinema que o Cécio Thierry participava, que era o Arnaldo Jabor, né? o Cacá Diegues e tal. Fizemos até um filme, chamava-se 5 Vezes Favela. Pô. Isso. Tinha uns 5 episódios, né? Ele teve uma participação muito grande na comunicação no Brasil. Né? Eu queria também fazer um outro registro, né, que eu acho que é importante nesse momento, que é a saída do Bozó lá para o Putin. Né? Só para reafirmar, ele vai ter que ficar em isolamento até a entrevista de quarta-feira. Né? Provavelmente, mesmo que seja com isolamento, vai sentar naquela mesa de 8 metros de comprimento, né, para ficar negociando com ele. Uma parte das tropas, o Putin mandou retirar da fronteira, porque é uma decisão muito boa para mainar esse esquema. Né? E outro registro que eu queria fazer, lembra aquele militar, aquele sargento, que foi apanhado com não sei quantos quilos de cocaína dentro lá em Sevilha, dentro do avião presidencial, que estava na comitiva presidencial? Ele estava condenado a 6 anos, está preso na Espanha, há 6 anos lá, e agora foi condenado a 14 aqui no Brasil. Então, é uma boa condenação para ver se esse pessoal para com isso. Porque se um sargento transportou tantos quilos, tu imagina um oficial general quanto transportaria. Só isso que eu queria registrar. Mas achar que tem general traficante é um pouco exagerado, né? Não, o general não, acho que é almirante, né? Porque acho que ele é da Marinha. Esse cara, provavelmente, os 6 anos na Espanha deve valer para a condenação dele aqui, né? Ou não? Será que conta tempo? Eu acho que deveria contar, seria uma questão de justiça até, né? Porque aí ele volta e não vai para a cadeia, ele já fica em condicional, né? Condicional, né? Olha que é uma bela questão
que o Elísio não se lembra dos bancos escolares, nem eu. Né? Essa questão, pena cumprida no país estrangeiro é comutada no país de origem? Não, estou perguntando. Eu também não sei. Pois é. Eu não sei. Não Mas me é uma lembro questão dessa... de justiça. Eu acho que o Elísio tem razão. Se a questão é privar a figura de liberdade, o criminoso, ele está privado lá e está privado aqui, é a mesma coisa, né? Com certeza. É a noção mais ampla de justiça, está bastante acima de todas as legislações, né? Com certeza claro. Justiça. A legislação, por definição, ela tem ela tem um hiato entre o que acontece na sociedade e o tempo de se transformar a novidade, essa coisa social em lei, né? Isso é uma questão, enfim, que é irrecorrível e inexorável. Então, a lei sempre está atrasada em relação ao comportamento, né? Meu caro Manuel Tedinho, aproveita que está com a mão na massa, se ligou em que na semana que passou? A coisa russa me preocupa muito, eu achei que foi um movimento, assim, para mim até esperado. Eu sempre achei que o que o Putin estava querendo fazer era reconfigurar, quer dizer, ele falou isso claramente, não é um achado assim, especial. O objetivo dele, que era mudar a percepção e o movimento em direção da filiação da Ucrânia à OTAN, isso está sendo repensado. Não vai ser do jeito que o Putin quer, nem vai ser do jeito que a Ucrânia quer, mas a OTAN vai fazer suas concessões lá, de alguma maneira, para isso. Então, a retirada da tropa para dentro, da pro fronteira, interior, para dentro. E cá entre nós, essa história de OTAN, isso é coisa da época de Guerra Fria, né? Já devia ter acabado também. Por quê? Não sei. Não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum. Aquilo é uma questão Até porque aquela grande potência, né, que opunha os Estados Unidos não se chama mais Rússia, chama-se China. Mas aliás, acabam de assinar um acordo, acabam de assinar um amplo acordo, né? Mas a Rússia fez usada pelo Putin, um acordo sem limites. Mas mais um motivo, quer dizer, o que o Putin fez era outro objetivo dele, me parece, era reposicionar a Rússia na agenda internacional como um jogador com poder ativo. Ninguém mais falava da Rússia como grande potência militar. Era só China e Estados Unidos. Esse movimento também tem, me parece, ter alguma coisa a ver a recolocar ou fazer a Rússia ressurgir como uma peça importante no esquema internacional de segurança. E eu acho que ele conseguiu isso. O Putin, aliás, você pode falar mal dele, é um autocrata, assassino, milhões de problemas, mas de burro ele não tem nada. Com certeza. O cara Pelo contrário, mas eu acho que essa tua leitura faz todo sentido, Manuel. Ela está bem, uma análise assim, bem coerente do ambiente que está vivendo. Até porque a Rússia estava, como você bem disse, né, ali numa situação de sair de cena, né? Ela estava um pouco fora. Porque como potência radar, econômica, ela perdeu muito espaço, quer dizer, ela ainda tem olha, tem um espaço que ela não perde. É o maior país do mundo. Sim, ela tem importância geopolítica. Imenso tamanho. Não. O tamanho do país é uma coisa imensa. Cara, geopoliticamente é um país super estratégico, isso não tem dúvida nenhuma. Mas ela não está mais na fronteira da tecnologia para tudo, muito pouca coisa ela está na fronteira, está perdendo a vantagem que ela tinha na questão aeroespacial, que os Estados Unidos, por causa do setor privado, voltou a investir, e eles estão lançando 3, 4 foguetes por mês nos Estados Unidos. É uma coisa inacreditável. Teve um corte, diriam os estudiosos, que teve um corte epistemológico nessa história aí, com a entrada do setor privado e as novas tecnologias de construção de foguetes e reaproveitamento e tal. Isso é chamado corte epistemológico do paradigma. Exatamente. Por definição, o corte epistemológico muda os paradigmas, né? Exatamente. Mas outra coisa que eu fico fascinado é com o poder
e com a capacidade dos bolsonaristas falarem bobagem, inventarem mentiras e tal. Quer dizer que agora o Bolsonaro que convenceu o a tirar as tropas. a tirar as tropas. Quer dizer, são uns débeis mentais. Inacreditável, né? São uns idiotas, assim. São uns toscos, uns imbecis completos. Não há adjetivos, sem adjetivos. Para qualificar. Pois bem, meus amigos. Agora é hora de Lula Vieira dizer no que ele se ligou na semana que passou. Eu e todas as grandes lideranças políticas mundial a viagem do nosso querido presidente. Eu me liguei com os detalhes todos, eu estou vibrando com a ida dele à Rússia, vai resolver nossos problemas, vai ser importantíssimo, não só para fazer a paz, como para garantir, solidificar a nossa posição no contexto das nações. Eu não pensei em outra coisa a não ser desejar ao nosso querido presidente uma boa viagem, que ele traga as melhores notícias possíveis, que o Brasil agora vai, amigo da Rússia. Agora, ele podia se apaixonar por uma russa e ficar por lá, né, Lula? As russas são lindas, por sinal. As russas são lindas. Cara, ele poderia se apaixonar por um. Seria bom para ele. Isso. Ficaria feliz num gulag ali qualquer. Isso. Pois é. Uma fazenda de alce na Sibéria. Seria lindo. Seria romântico. Me lembra o tema de Lara, ele olhando de manhã naquela cabaninha, com aquela neve linda. Indo tomar um chá com o Dr. Givago e tal. Isso. Vai e não volta, meu filho. Agora, é corajoso mesmo, né? Ir para a Rússia levar a paz. É deslumbrante. Realmente, é deslumbrante. Os bolsonaristas são realmente espetaculares. Né? Oh, meu Deus. Mas, Lula, antes de a gente ir para a Rússia e não voltar, me conta qual é o nosso livro para essa semana. Qual é a sua indicação? Eu acho que vou fazer dar uma bisada aqui. Pelo seguinte, eu acabo para o meu programa na Rádio Roquete Pinto entrevistar a minha querida amiga Andréa Pachá. E eu me sinto compelido a voltar a recomendar o livro dela, que é Andréa Pachá, junto com a Vilma Piedade, fazem uns diálogos maravilhosos, e o nome do livro é Sobre o Feminismo. É uma visão bacana, moderna, inteligente e muito importante sobre o feminismo e sobre esse mundo novo que se abre com nós todos procurando ter mais consciência do nosso papel, das nossas relações, de lutar contra os preconceitos. Eu acho que a Andréa Pachá merece, é a única pessoa até hoje nesse programa bisada, mas ela vale a pena. Mas a Andréa, ela é das pessoas mais inteligentes que eu conheço. É uma simpatia, uma doçura. Ela tem... Olha, se todos os desembargadores do Rio fossem que nem ela, a gente seria diferente, esse Estado estaria em outra situação. A Andréa é uma pessoa doce, inteligente, que tem muita empatia pelo outro, ela tem um olhar generoso. Eu sou fã da Andréa Pachá, totalmente. Pois é. Então, somos dois apaixonados. O Lula, como bom publicitário, acredita na repetição. Pois é. Frequência. Lógico, frequência. Não basta você ver uma vez, você tem que ver várias vezes para guardar. Lógico, para poder vender o livro, tá certo. Eu tinha, agora depende do produto, né? É uma coisa interessante. Alguns produtos que não são importantes para a sua vida, você tem que repetir mais de 7, mais de 8 vezes. Coisas como creme dental, essas coisas que não são fundamentais. Sabonete. Você tem que encher o coitado do espectador. E você está fazendo o GRP literário. Isso, pois é. Contribuindo para o enriquecimento do mercado editorial. Com certeza. Mas eu não sou pedagogo, mas me parece que quando você alfabetiza a criança, é essa a técnica, né? Você fala a mesma coisa, você ensina a mesma coisa
a partir de olhares complementares, né? Então, você repete olhando de um lado, repete por outro exemplo, e você vai repetindo com vários exemplos diferentes. Você deu um começo de raciocínio para mim. Por que as crianças todas gostam de ver a mesma coisa dezenas de vezes? Tenho a impressão que elas vão olhando diferentemente a cada vez que a narrativa acontece. Lula, é aquela velha frase que ninguém consegue entrar a mesma pessoa no mesmo rio duas vezes. Porque ou mudou o rio ou mudou a pessoa. Então, verdade. Diferente, é isso aí. É isso. As suas netas devem ser até mais do que a Maria. A Maria Clara tem 36 anos, a minha filha. Ela via o mesmo, na época era VHS, né? A mesma fita. É isso. Mas, cara, ela via assim 89 vezes o mesmo programa, a mesma coisa, assim, repetidas vezes. E eu acho que isso continua, né, Lula? Você que continua. Minhas netas estão aí, 4 e 5 anos, assistindo a Dona Pepa lá e essas novas atrações para criança, assim, exatamente 20 vezes. E olham como se estivesse vendo pela primeira vez. Riem no momento certo, ficam tristes, ficam com medo. Aliás, é uma coisa deslumbrante você acompanhar a evolução de uma criança. Com certeza. E no programa passado a gente falou da ideia de eternidade, né? A gente está pensando na energia do ano 2040, que nós seguramente não estaremos por aqui. Mas exatamente pelo fato de você ter as netas, você começa a sentir que você estará aqui de alguma forma, né? Representado. E muito bem. Exatamente. E chegou a hora do Se Liga. Lula Vieira, semana que chega, se liga em quê, meu caro? Eu continuo, agora falando sério, sem ironia nenhuma, voltado para as eleições presidenciais. Eu tenho a impressão que nós vamos definir seguramente o que queremos do futuro nessa eleição. Não me lembro de ter uma escolha de presidentes de tal forma importante para o futuro do país. Quer dizer, repetir Bolsonaro será um desastre que nós não vamos conseguir resolver. Mas, do outro lado, você não tem nenhuma grande maravilha. Você tem o nosso Luiz Inácio, de um passado que nós conhecemos. Realmente é uma eleição que não tem me deixado dormir, não, sossegado. Está falado. Mesmo as coisas velhas podem se renovar. Vou lembrar uma frase do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né, na entrevista que eu li ontem, assisti a entrevista inteira. Ele disse uma frase que muda muito o que a gente pensava do artista lá. Ele disse o seguinte: Lula não assusta o mercado. Esse Lula de hoje não assusta o mercado. Eu acho que tem toda a razão. Entre os dois, eu confesso que não tenho a menor dúvida. Aliás, repetindo o que eu já falei, né? Vou repetir o Winston Churchill. Se Hitler invadisse o inferno, eu me aliaria ao demônio. Eu estou por aí também. E eu quero saber de você, Paulo Fraga. Se liga em quê na semana que chega, meu caro? Eu estou atento aí a essas questões de natureza política, né? A briga por espaços, na expectativa de que não atrapalhem ainda mais o ambiente econômico e as dificuldades que o país está vivendo nas questões econômicas, com decisões irresponsáveis, PECs de combustíveis e outras coisas que podem estar acontecendo aí pela frente. Vamos ver se a irresponsabilidade dos políticos que estão à frente do país e, na verdade, governando o país, não comprometa ainda mais o quadro econômico que a gente está aí enfrentando. Elísio Pires, semana que chega, se liga em quê? Estou ligadíssimo na queda do dólar e do euro, que eu acho que pode ter muitas consequências positivas na nossa vida aqui no Brasil. Só para lembrar, o dólar hoje foi coçado a 5,16 e o euro já baixou de 6. Está cotado hoje a 5,888. Acho que a notícia é muito boa
Ainda mais que muita coisa nossa é atrelada a euro e dólar, né? Então, eu acho que pode ser muito importante. Mas uma coisa mais positiva para mim ainda é o crescimento de uma moça chamada Simone Tebet. Simone Tebet está começando a subir e, se conseguir chegar a 10 até junho, tem um compromisso do próprio partido dela de seguir até o final com a candidatura para ver se acontece o tal da terceira via. Eu acho que, na realidade, ela é a primeira via. Estou fechado com a Simone Tebet. É isso. Desculpe até o comentário, mas que bom seria que uma mulher, mais uma vez, competisse e, quem sabe, ganhasse até a eleição para que a gente tivesse uma primeira mulher governando o governo inteiro. Né? Mostrando que não, mas a Dilma governou. A Dilma governo inteiro, quase acabou com o Brasil no primeiro e no segundo acabaram com ela. Né? Antes que ela acabasse com o Brasil. Sim, lógico. Para você ver como a minha impressão é de que ela não governou, que para mim ela não tinha feito nenhum. Ela fez 1,5. Para você ver que mais impressão ela me deixou. Que horror. Não me salva. Se ligue na semana que chega. Então, eu estou com o Elísio Pires nessa. Hoje eu sou Simone Tebet fechada. Eu acho ela uma mulher inteligente, articulada, sabe fazer política, tem bom senso. Quem está junto, quem ela pediu para fazer o programa de governo dela, é Helena Landau, que eu conheço. Que eu conheço muito bem e que é super competente, e mais do que a própria competência, porque para quem está articulando o programa de governo é muito mais importante conhecer quem sabe do que ser propriamente... Claro que tem que ser competente, tem que saber fazer, mas é muito mais importante conhecer quem sabe os diferentes temas, porque ninguém sabe tudo. Então a Helena é muito articulada, conhece muita gente, tem o melhor bom senso, e a Simone é uma figura interessantíssima. Com um detalhe, uma gracinha também. Olha. Agora eu não sei o que dizer sobre isso. Eu conheci a Simone Tebet quando ela tinha uns 15, 14 anos e eu tinha, sei lá, 8 anos. É da sua terra, né? Da terra da sua família. De Mato Grosso do Sul. Foi prefeita, inclusive. Prefeita reeleita até. A tia da mãe dela foi secretária do meu avô há muitos anos. E então eu conheço a família desde sempre. É uma figura, a família toda é brilhante, inteligentíssima. O Ramos foi presidente do Senado, né, lá no tempo dele. Enfim, ela nasceu na política, faz muito bem, não é populista, que é uma coisa, a gente tem que largar a gente tem que abandonar o populismo, pelo amor de Deus. O Brasil não aguenta mais populismo. E, enfim, é isso. E semana que vem vamos ver o que vai acontecer nessa semana e na semana que vem com a Rússia. Eu acho que a tendência é de extensão. Outro assunto é como que a inflação vai diminuir. A queda do dólar realmente colabora com isso, porque você tem menos pressão do produto externo, tal, então você consegue... Embora o petróleo parece que vai passar de 100, né? Mas esse é o problema da guerra, quando se distensionar mesmo. Quer dizer, tem não é só a guerra, não. Tem um problema de desalinhamento de demanda, tem um problema da OPEC, que está forçando a mão um pouco. Mas a OPEP não pode forçar a mão demais, porque senão viabiliza os poços lá de fracking nos Estados Unidos, eles perdem mercado. Então é sempre um jogo de equilíbrio muito muito tênue. Além do mais, se ficar muito caro o petróleo, fica mais barato, ainda mais barato, que já está barateando barbaramente, a energia renovável. Então, a OPEP tem essa... Não, e o hidrogênio líquido está chegando aí, né? Está chegando. Ainda não tem a questão ainda não tem a eficiência energética necessária, mas vai chegar lá. Está chegando lá, vai chegando lá. Lula Vieira, Elísio Pires, Manuel Tedim, Paulo Fraga. Que timaço, hein? Volta esse timão todo semana que vem ao nosso Se Liga. Não esqueça de se inscrever no nosso programa, não esqueça de dar dicas, fazer críticas, sugestões. A gente está aqui para isso, para ouvir você e colocar esses assuntos todos em pauta
com o nosso Conselho de Notáveis. Semana que vem estaremos de volta com muito prazer e com muita saudade. Até lá! Se liga!